Olá, muito bom dia. Você está ligado aqui no canal do Ministério Internacional Yahvé Shammah. Essa apresentação de telejornal tá muito legal. Ô, gente, eu sou o pastor Jacques Amaral. Bom dia para todo mundo. Nós estamos começando a nossa escola bíblica dominical e hoje nós vamos continuar fazendo estudo do livro, do Evangelho segundo a narrativa de Mateus. Mateus, um dos 12 discípulos e também escritor do primeiro Evangelho que leva ali o seu nome. Como vocês bem sabem, hoje, domingo, dia 5 de setembro de 2021, gente, o ano já começou e já está acabando. Vamos lá então, a escola bíblica já começou, fica ligado aí. Muito bem, estamos de volta, né? Deixa eu colocar aqui a minha logo e fazer a propaganda aqui dos nossos cultos, né? Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, nós começamos com o nosso culto matinal e incentivamos você que pode, vá lá, participe, né? Graças a Deus, estamos vivendo aí os últimos dias de pandemia, eu creio, né? Com a vacinação em massa da população alvo, né, que são aquelas pessoas acima de 18 anos, e pelo que a gente tem lido, escutado aí dos especialistas, né, já tem algum planejamento aí para estar vacinando aqueles jovens adolescentes, né, entre 13 e 17 anos, salvo o melhor juízo, mas uma boa parte da população, pelo menos aqui em Contagem, já temos aí a vacinação assegurada, a primeira dose até pessoas com 18 anos e muitas pessoas já receberam a segunda dose. Então você vá, participe dos nossos cultos, vai ser muito interessante. Nós estamos retomando as atividades presenciais agora em dois horários, né, das 10 às 11 e das 18 às 20 horas. Está sendo muito bom a igreja retomar, né? Temos vários projetos, aí tivemos Rede de Homens, tivemos aí as horas de adoração, né, um evento promovido pelo pastor Licão. Teremos em breve aí a rede de mulheres e logo depois a rede Kids, que vai ser bênção para todos nós. Então vamos lá, a gente estava conversando, né, a respeito do Evangelho de Mateus e na semana passada nós fizemos a introdução, salvo o melhor juízo, até o capítulo de número 2 de Mateus, fazendo ali a abordagem dos temas principais. E hoje nós vamos dar continuidade abordando aqui algumas profecias que constavam no Antigo Testamento, que falavam sobre a pessoa de Jesus Cristo e que são citadas nos Evangelhos, né? O autor, né, Mateus, ele emprega várias dessas profecias. Então nós podemos concluir que Mateus era um estudioso da Bíblia, né? Ele não foi escrever o Novo Testamento apenas pela sua narrativa, mas ele também lia o Antigo Testamento. E a intenção de Mateus é demonstrar, nós já conversamos bastante a respeito disso aqui e explicamos que a Bíblia, ela não é escrita em dois momentos distintos, tratando de histórias diferentes. A história, a narrativa da Bíblia é uma única, é uma própria, que é apresentar a pessoa de Deus, um plano de salvação, apresentar o reino de Deus e os meios através dos quais esse plano de salvação seria executado. Especificamente através da pessoa de Jesus Cristo e através do conforto do Espírito Santo. Então, qual que é a preocupação do Evangelho de Mateus? Ele vem trazendo que os principais incidentes da vida
de Jesus Cristo, eles estão descritos em profecias do Antigo Testamento. Daqui a pouco nós vamos apresentar uma lista aqui abaixo para estar mostrando esses acontecimentos, mas aqueles que têm acompanhado a escola bíblica já há algum tempo vão notar que a maioria das profecias que a gente está conversando, está citando aqui nos evangelhos, né, em Mateus, Marcos, Lucas e João, essas profecias nós tratamos no estudo panorâmico, na introdução para o Novo Testamento, daquele período que nós falamos, né, o período interbíblico. Muitas coisas se cumpriram ali, os 400 e poucos anos que Deus ficou em silêncio sem enviar profetas, fazia parte de um silêncio programado preparando a vinda do Senhor Jesus. Então, todos os acontecimentos na Bíblia, eles não surpreendem os acontecimentos do Novo Testamento. Tudo aquilo que vem sendo narrado são promessas que são feitas e reafirmadas. Elas foram feitas através de sacerdotes e de profetas e reafirmadas por profetas em gerações, em momentos diferentes, e eles se cumpriram na Bíblia. E o que isso nos ensina? Qual que é a aplicação prática que nós podemos verificar a essa altura do nosso estudo, do nosso aprendizado? Tudo que existe na Bíblia existe um proveito, né? Toda a escritura é divinamente inspirada e ela é inspirada com um propósito: alcançar o seu objetivo, que é encontrar aí no leitor, no estudioso da Bíblia, um desejo de ter a vida transformada, crendo que aquela promessa que foi feita, ela vai ser cumprida através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso mesmo? Então, qual que é o aprendizado para hoje? Tanto aquilo que foi predito foi cumprido nos tempos de Jesus, e aquilo que Jesus deixou como promessa, e nós temos aqui claras evidências, né, por exemplo, a Bíblia usa a expressão guerra e rumores de guerra, inimizades, o esfriamento, o distanciamento da igreja, as pessoas desinteressadas pelo Evangelho, o aumento do número de brutalidade, de violência em todos os aspectos, o distanciamento das pessoas, um esfriamento, a perda, né, a gente nunca teve uma geração que fosse tão voltada para o ateísmo como nós temos agora. As pessoas distantes, perdidas, desorientadas, tudo isso é o que? Cumprimento daquilo que Jesus Cristo vinha dizendo. E Jesus Cristo deixou bem claro para todos nós que no final dos tempos muitos se afastariam. Nós já estudamos isso, e o livro de Mateus, especialmente no capítulo 24 até o 26, ele vem explicando justamente isso, quais são as características do final dos tempos e coisas que estão acontecendo, mas acontecendo nesse tempo, nessa geração. Deixa eu voltar lá para a tela de apresentação. Coisas que estão acontecendo, que aí eu posso soltar aqui o nosso institucional. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui. Vamos ver o que acontece. Isso mesmo. Essas coisas que estão acontecendo, elas estão preditas. Então, aquilo que está previsto na Bíblia está acontecendo, nada mais do que natural. Tá correto isso? Tem um ponto aí para ser chamado a atenção. Qual que é? As pessoas estão se acostumando, estão tornando as coisas que não são naturais, naturais. Vamos dizer, vocês podem nomear aí, contar na ponta dos dedos agora, nos próximos 30 segundos, 10 pessoas que congregavam com a gente e que estão sumidas, desaparecidas da presença do Senhor. Não apenas deixaram de frequentar a igreja, mas que você teve conhecimento que essas pessoas desistiram do Evangelho, voltaram atrás naquilo. Tenho certeza que pelo menos 3, eu estou pedindo 10, mas você rapidamente vai conseguir nomear aí 3 pessoas que você vai até dizer, essa pessoa era uma bênção, essa pessoa dava um bom testemunho. E isso serve para qualquer nível, para qualquer tipo de pessoa. Tanto as pessoas que eram mais discretas, participavam só contribuindo mesmo com a obra, com doações, com ofertas, com a sua participação, quanto aquelas que eram ativas na igreja, pastores, líderes, ministros, louvoristas, diáconos, presbíteros. Estão se tornando naturais essas coisas.
E qual que é o cuidado que nós devemos ter, uma vez que essas coisas estão se cumprindo? Nós precisamos trazer as verdades bíblicas para que elas sejam aplicadas nas nossas vidas, dia após dia. Voltando aqui para o nosso Antigo Testamento, para a nossa leitura de hoje, então nós vimos que a intenção de Mateus é demonstrar que o que ocorreu na vida de Cristo é justamente o cumprimento das profecias anunciadas no Antigo Testamento. E qual que é a importância de ressaltar isso aí? Nada é colocado na Bíblia sem um propósito específico. Nada foi escrito ali simplesmente para completar uma literatura, para complementar um texto, para formar um livro, mesmo porque nos nossos estudos a respeito das características da Bíblia, e esses estudos eles estão disponíveis online, nas primeiras gravações aqui no nosso canal, você vai ver a respeito desses estudos de características da Bíblia. Essa organização por capítulos e versículos, isso não é uma coisa do original. O original foi escrito um texto corrido, um texto direto, sem essa preocupação, inclusive com as pausas e pontuações. Os autores iam escrevendo livremente as histórias, sem ter essa preocupação de concretizar, de fechar uma narrativa, de encerrar um assunto. Eles iam escrevendo porque ali eles estavam falando da humanidade, estavam falando da vida, estavam falando da raça humana. Então é uma coisa que ainda não chegou no final, então não teria como fazer esse encerramento. Só um minutinho para mim tomar um copo d'água. E aí nós temos que essa preocupação de Mateus é demonstrar, aprendemos nas aulas passadas, que ele teve essa preocupação primeiro com a genealogia e depois de fazer citações que já haviam sido profetizadas, que já haviam sido retratadas num passado remoto ou distante e que vieram a se cumprir. E por que escreveu os livros justamente depois que todos os eventos aconteceram? Para poder ter material suficiente para fazer esse link de cumprimento das profecias que foram anunciadas, preditas no Antigo Testamento, com as personagens que estavam envolvidas no evento naquele tempo, trazendo para contextualizar com os acontecimentos da vida de Jesus Cristo. Isso é muito interessante, que se aplicam a nós também. Como? Qual que é a outra aplicação prática, pastor Jássio? Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Qual que tem sido o papel da igreja? É uma pergunta que eu faço para você nessa manhã. Qual que tem sido o papel da igreja nesse tempo e nessa geração? Nós fazemos diferença? Nós, como instituição celestial, nós modificamos a história de vidas e de famílias? Eu creio que sim. É na proporção que Deus espera? Eu acho que nós ficamos devendo nesse aspecto. Eu acho que pela atuação da igreja nós poderíamos ter resultados ainda maiores. Mas entendemos também que existe dentro do contexto bíblico e existencial também do cristianismo que Deus tem um propósito nisso. E muitas pessoas estão escutando, estão ouvindo, estão tendo contato, estão sendo alcançadas pelo Evangelho através das novas tecnologias, novas plataformas. Vocês vão se lembrar bem, nós estamos aí quase completando o segundo ano inteiro de isolamento social desde a Covid-19. Foi em março de 2020 que teve um dos maiores picos, né, que aí foi decretado realmente pandemia. A doença alcançou, a propagação alcançou níveis globais. Então nós já estamos em setembro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Já estamos 1 ano e 7 meses pelo menos que nós estamos vivendo de uma maneira diferente. Então a ferramenta que a gente tem agora é justamente a internet. Então muitas pessoas serão alcançadas. Eu volto a dizer que existe uma concorrência muito grande. Ao mesmo tempo em que nós estamos aqui transmitindo a nossa escola bíblica dominical, existem cristãos da nossa igreja, da nossa congregação, que estarão fazendo outras coisas, assistindo outros canais. Então isso representa para a própria igreja uma concorrência na propagação do evangelho.
E o que eu quero dizer com isso? O impacto que a igreja pode trazer, no meu ponto de vista, que eu não estou representando a ideia do Ministério Internacional Yahvé Shammah, é a opinião do pastor Jacques, é uma opinião que pode ser isolada, mas pode encontrar também alguns adeptos. É de que o alcance nosso, no meu entendimento, o alcance da nossa propagação, do nosso anúncio, do nosso ensinamento, do nosso ministério, ele é aquém, aquém daquilo que Cristo espera, da expectativa que o Espírito Santo gera através das nossas vidas para alcançar. E isso nós podemos ver nas melhorias que podem ser feitas na igreja, na melhor elaboração da nossa forma de alcançar as pessoas que estão aqui envolvidas na nossa comunidade. Tendo dito isso, vamos retomar aqui para o Evangelho de Mateus. Por que nós estamos abordando isso aqui? O Evangelho de Mateus, ele vai abranger várias situações da vida de Jesus Cristo, do cotidiano de Jesus Cristo. E a preocupação de boa parte dos autores, e no caso aqui específico que é de Mateus, ele começa a fazer esse link. Ele começa a ligar fatos que foram preditos no Antigo Testamento e que ocorreram através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá para dar uma olhada na nossa lista? Bom, a primeira informação que a gente pode trazer aqui é que boa parte dessas profecias, elas são claras a respeito de Jesus Cristo, do Messias. Outras não, outras são citações que tangenciam o mérito, ou seja, elas passam próximo. Vamos lá ver o que é? Vamos lá. Ele deveria nascer da família de Davi. Aonde que está essa referência? Como nós já explicamos várias vezes, né? Nós temos aqui os evangelhos que são sinóticos, porque eles estão através da narrativa de uma investigação. Eles vêm narrando basicamente as mesmas coisas. A diferença do evangelho de João, que nós já explicamos, é que é um evangelho entregue por uma revelação. Ele não teria como uma pessoa investigar algumas narrativas do livro de João se não fossem dadas por revelação, ao passo que os outros foram investigadores. O Mateus, testemunha ocular, Marcos compartilhando ali quase que contemporâneo de todos eles, Lucas participando da mesma maneira, investigativo, mas não era discípulo, não foi chamado, não andou com Jesus, mas andou com Paulo, testemunhando através dele também. E o Evangelho de João, sim, ele reúne as duas características, a da revelação, que é dada através do Evangelho, e também de testemunha ocular. Afinal de contas, o João era o discípulo amado, aquele que encostava ou recostava no seio de Jesus Cristo. Vamos lá? Então, ele deveria nascer, né, ou ter a linhagem davídica, né, vem da raiz de Davi, não é isso que a palavra fala? E aí nós temos as passagens que fazem a comparação. Mateus 22, 44, Marcos 12, 36, Lucas 1, 69 e 70, 20, 42 e 44 e o Evangelho de João no 7, 42. Aonde que estão as referências no Antigo Testamento? Primeiro, 2 Samuel 7, do 12 até o 16, Salmo 89, 3 e 4, Salmo 110, 1, 132, 11, Isaías 9, 6 e 7 e capítulo 11, verso 1. Então, na nossa sistemática, eu estou trazendo aqui os versículos que tratam do assunto. Ele vem trazendo promessas, fazendo referências diretas ou indiretas da pessoa de Jesus Cristo através da figura do Messias. O nome, a atribuição de Jesus, o Cristo, ela foi atribuída, evidentemente, no Novo Testamento, mas vejam bem que a ideia é aguardar o Messias e o cumprimento da palavra através do Messias. Tranquilo? Ele nasceria de uma virgem, está lá em 1 Samuel 7,14. Nasceria em Belém, Miqueias 5,2. Passaria algum tempo no Egito, Oséias 11,1. Moraria na Galileia, 1 Samuel 9,1,2. Moraria em Nazaré, 1 Samuel 11,1. Sua vinda seria proclamada por um arauto semelhante a Elias. Aqui nós estamos falando
especificamente de João Batista, contemporâneo de Jesus Cristo e considerado o último profeta, tá bom? Então quando nós lemos aqui que a proclamação do Messias ele seria repetida por um arauto, ou seja, um anunciador, um outro profeta, um outro pregador semelhante a Elias, nós estamos falando especificamente de João Batista e nós temos algumas referências para comprovar isso aqui. Seguindo adiante, a sua vinda levaria o assassinato dos meninos de Belém. A narrativa está lá, Gênesis 35, 19, 20, 48, 7, Jeremias 31, 15. Ele proclamaria ao mundo um jubileu. E aqui nós estamos fazendo as referências. Lucas 4, 18, 19. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas passagens de Isaías, só para parafrasear aqui o nosso material. Ele vai ser disponibilizado no grupo de estudos bíblicos, tão logo a gente faça o encerramento desse livro aqui, desse evangelho, o Evangelho de Mateus. E encerrando de Mateus, nós vamos ver depois as características que são comuns em Marcos, em Lucas e em João. E continuando aqui, ó, a sua missão abrangeria os gentios, Isaías 42, 1, 4. O seu ministério seria também de cura, Isaías 53, 4. Ele ensinaria por meio de parábolas, Isaías 6, 9 e 10 e Salmos 78, 2. Os governantes não creriam nele e o rejeitariam. Quais são as referências? Salmo 69, 4, 118, 24, Isaías 6, 10, 29, 13 e 53, 1. O que mais que nós podemos aprender aqui sobre profecias que estão descritas no Antigo Testamento e que falam sobre Cristo e que são citadas nos Evangelhos? Ele faria uma entrada triunfal em Jerusalém, tá lá, ó. 1 Samuel 62, Zacarias 9:9, Salmo 118, Salmo é Isaías ali, viu gente? É Isaías 62, nossa, não tem 1 Samuel 62 não, né? 1 Samuel tem menos livros do que isso. Vamos conferir aqui ao vivo a coisa. 1 Samuel, estou abrindo aqui meu aplicativo, só um minuto, que nós precisamos mostrar, né? Tudo estudo. 1 Samuel. Vamos lá, não tem nunca 62 livros. Claro que não tem. Vamos ver. 1 Samuel, 31 livros. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar. Seria como um pastor ferido. Seria traído por um amigo em troca de 30 moedas de prata. Morreria com criminosos. Seria sepultado por um rico. O fato é declarado sem a citação da profecia. Está lá, 53:9, Isaías 53:9. Dariam a ele vinagre e fel, lançariam sorte sobre as suas roupas, até mesmo suas palavras ao morrer foram preditas. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Esse está repetido. Então é isso. Então, das profecias, o que nós temos é isso. Vamos voltar aqui para a tela principal. Eu vou pedir para que você faça essa investigação. Vamos alternar aqui. Vamos colocar o nosso GC, gerador de caracteres, aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo dar só um minutinho, gente. Está muito bom assim. Pode continuar. Ótimo. Então, como nós havíamos conversado, todas essas profecias nós detalhamos nas aulas, estão aqui arquivadas na nossa biblioteca digital aqui do YouTube, da Escola Bíblica Dominical, uma aula específica com a análise de versículo por versículo, fazendo comentários, salvo o melhor juízo no finalzinho ali do mês de outubro de 2020, se eu não estiver enganado. Nós começamos a fazer esse esboço, essa apresentação, essa abordagem para tratar especificamente desses temas e desses assuntos. Reforçando mais uma vez,
a ideia aqui é demonstrar que tudo aquilo que foi escrito se cumpriu na íntegra, na integralidade, na sua totalidade, na passagem de Jesus Cristo, renovando aí as promessas. Agora nós estamos aguardando as promessas feitas por Jesus Cristo, que essas se cumpram, que elas venham a alcançar, e tomara que a nossa geração ela seja abençoada com o cumprimento, que para nós seria um momento triunfal. Imagina se nós participássemos da vinda de Jesus para toda a humanidade, ia ser fenomenal, ia ser maravilhoso. Aqueles que estão firmes, evidentemente, aí no propósito do Evangelho. Então vamos lá. Tendo encerrado essa nossa abordagem, nós vamos começar a tratar a partir do capítulo 3 a respeito do batismo de Jesus, quais as circunstâncias em que elas ocorreram e o porquê de um batismo de uma pessoa já santificada. Vamos lá? A narrativa do batismo de Jesus ela também é encontrada no Evangelho de Marcos, do capítulo 1, do 1 ao 11, e em Lucas, do 3, capítulo 3, do 1 até o 22. O que nós temos aqui de semelhante nas versões? Eles tratam basicamente de duas coisas essenciais. Todos os três evangelhos, eles tratam de uma coisa que é essencial: a descida do Espírito Santo e a voz que veio do céu. E por que nós temos diferença? Nós não estamos aqui falando nada a respeito de Lucas. Deixa eu me conferir aqui mais uma vez. Perdão, não é Lucas não. Marcos e Lucas. Então nós temos a narrativa nos 4 evangelhos. Nós temos em Mateus, Marcos, Lucas e também em João. Qual que é a importância desse tema? É a confirmação do início verdadeiro ministerial de Jesus Cristo. É como se fosse um selo, uma autorização celestial para ele começar a anunciar e começar a fazer de uma forma mais permanente e constante os milagres para os quais ele foi predestinado. Jesus foi chamado para fazer esses milagres, para operar essas curas, essas maravilhas. Então, é como se fosse uma bandeira não quadriculada, mas fosse uma luz verde dos céus, do reino de Deus, dizendo: pode começar o seu ministério, porque agora tem a aprovação. E qual que é a lição prática que a gente tem nisso aqui? Bem, nós temos aqui que a Bíblia ela é omissa em relação a boa parte da vida de Jesus Cristo, especialmente dos 12 até os 29 anos, porque do 30º ano de vida de Jesus Cristo ele começa o seu ministério. E nós temos um episódio em que Jesus ele é encontrado, ele se perdeu ali da sua família numa caminhada que eles estavam fazendo, e ele foi encontrado no templo conversando com os doutores da lei. E a Bíblia omite da história de Jesus Cristo uma narrativa direta a respeito da vida de Jesus Cristo nesse período. O que a gente aprende? Tudo existe um tempo determinado, está lá em Eclesiastes. Para tudo há um tempo determinado, né? Acima da terra e embaixo do céu. Para todas as coisas tem um tempo. E a gente vai ver essas coisas como surpresa na Bíblia? Não. Na criação, o próprio Deus criou primeiro uma coisa. No primeiro dia ele fez uma obra. No segundo dia, outra obra. No terceiro dia, outra obra. No quarto, outra. No quinto, outra. No sexto, ele terminou. O que ele fez no sétimo? Agora é tempo de descansar. O próprio Jesus Cristo, ele chamou os seus discípulos e falou: olha, venham aqui, sentem, se alimentem e descansem, porque a empreitada vai ser grande. O que nós podemos aprender com isso? Existe um tempo determinado para que as coisas aconteçam. Então essa nossa ansiedade, essa nossa vontade de que ver as coisas acontecendo automaticamente, nós somos abençoados. Deixa eu colocar aqui e fazer de novo a apresentação, né, das nossas propagandas. Nós somos abençoados em viver numa era que é tecnológica e que oferece um monte de facilidades para nós. Isso deixa para nós também uma outra responsabilidade, que é saber exercer o fruto do Espírito Santo, em especial aquele que está relacionado ao domínio próprio, a nós termos controle sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, sobre as nossas ansiedades,
que todo mundo tem aí as ansiedades, que todo mundo tem seus desejos, e eles não são realizados automaticamente, mesmo que a gente faça ou contribua para que eles sejam assim, né? Por exemplo, desenvolvi um projeto, ou por exemplo, lançar aqui uma empresa para vender alguma coisa, ou para prestar um determinado tipo de serviço, e já entro lançando a minha empresa já com uma carteira com muitos clientes e ganhando muito dinheiro. Dificilmente isso vai acontecer. Tudo na nossa vida é como se fosse uma semente que é plantada e ela começa a germinar. Nós começamos, assim como a semente, enfrentar as intempéries, né? As variações climáticas, o calor, a chuva, para depois começar a firmar as nossas raízes, para depois começar a ter uma estrutura forte, para depois começar a florescer, para finalmente começar a dar fruto. Com Jesus Cristo, a regra foi exatamente a mesma, porque Deus não queria um super-homem, um ser sobrenatural que viesse e como em forma de um anjo já resolvesse todos os desmandos, todas as facelas da humanidade. Não, ao contrário. Deus queria mostrar para a humanidade que é possível seguir um caminho de santidade, vivendo uma vida de escolhas e em santificação. Vamos ver como é que isso se operou? Isso se operou justamente a partir do momento em que Jesus Cristo se colocou numa posição de humildade e aceitou, preste atenção você que está ouvindo aí a gente nessa manhã, ele aceitou ser batizado por um ser humano de uma categoria inferior do que ele. Nós estamos falando aqui do Filho de Deus, da Trindade, é a terceira pessoa, Pai, Filho, segunda pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se humilhou. Temos até canções, né? Abriu mão da sua glória, a si mesmo se humilhou, não é isso mesmo? Por quê? Porque essas coisas, para mostrar para a humanidade que é possível fazer essas coisas sendo ser humano, sujeito às mesmas privações e às mesmas provações. E daqui a pouco nós vamos encarar um tema que é interessante se a gente tiver tempo ainda hoje. Acredito aí que mais uns 20, 25 minutos de aula dá para a gente debater bastante. E o que é isso? O Evangelho de João dá a impressão que João Batista não conhecia Jesus, mas Mateus 3,14 faz entender que sim. E sem dúvida, os dois eram contemporâneos, né? Eles se conheciam desde menino, porque as famílias deles, né? Vocês vão se lembrar da visita de Maria a Isabel ou vice-versa, e ali eles ficaram por algum tempo ali juntos, sabendo até que Isabel, por exemplo, testificou de que o que vinha, o que estava no ventre de Maria era realmente do Espírito Santo. Então nos parece certo que eles também foram informados pelos seus pais, né, a respeito do anúncio celeste que tinham recebido a respeito da missão de cada um. E João Batista encarou a sua missão com muita nobreza, né? Ele foi chamado para ser a voz do que clama no deserto e ele aceitou o seu ofício e assim ele o fez. No entanto, desde o momento em que João se afastou para viver como um eremita no deserto, ele se afastou, foi viver sozinho, é possível que ele não tenha visto Jesus de novo até o dia do batismo. Então, com a manifestação direta da aprovação divina, Jesus foi publicamente ungido como Filho de Deus, o Messias da nação hebraica e o Salvador do mundo. O batismo de João marcou o início de seu ministério terrestre. Parece haver várias razões importantes para o batismo de Jesus. A primeira foi de cumprir toda a justiça. O batismo representou a consagração de Jesus a Deus e a sua pública aprovação divina. Todas as justas exigências que Deus fizera quanto ao Messias foram cumpridas. E aí eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Parece que é tão sobrenatural assim, a vinda de Jesus aqui nessa terra foi sobrenatural, ela é milagrosa, é um milagre que Deus trouxe para nós, nos apresentando, nos resgatando, nos restituindo, nos reconectando com o reino de Deus através de Jesus Cristo. Mas ele veio fazer isso de uma forma natural, não é verdade? Existe uma comparação que eu gosto muito de fazer, que é a respeito do Adão. Quem lembra que o que aconteceu na infância do Adão? Relatos da Bíblia a respeito da infância de Adão e da infância de Eva, a esposa do Adão. Vocês lembram o que é?
como que era? Não, ninguém lembra. Por quê? Porque eles já chegaram na fase adulta, na fase produtiva. Já, independente do tempo que eles já foram entregues, já foram plantados ali no jardim, já em fase adulta, seguramente, entendeu? Já prontos para produzir e povoar a terra, entendeu? Já com o organismo formado, Eva já preparada já para ovular, já para gerar filhos e fazê-los povoar a terra. Isso só é possível na fase adulta, porque vocês vão concordar comigo que criança não vai gerar. Né? A criança de 8 anos grávida já aconteceu? Não, ainda não tem estrutura, não está preparada para isso, tá ok? Então Adão, o primeiro Adão, ele veio na fase adulta. O segundo, que é Jesus Cristo, ele veio na forma de bebê, como criança, para justamente mostrar. Não houve um erro da parte de Deus, mas esse é um contraste que eu estou trazendo, o pastor Jardim está trazendo. O contraste que é feito é, o primeiro Adão veio em forma de homem, já adulto, já pronto, já formado para tomar as decisões. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio em forma de bebê. Apesar de já trazer a essência do reino de Deus para ele, ele aprendeu todas as coisas, aprendeu o ofício, aprendeu e foi recebendo, assim, à medida que ele foi amadurecendo, assim como nós recebemos do Espírito, mas não sabemos todas as coisas do Espírito quando nós nos convertemos, mas na nossa caminhada o próprio Espírito vem revelando, vem nos moldando, vem nos transformando, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de falar, a nossa forma de conceber. A mesma coisa aconteceu com Jesus Cristo. E isso demonstra o quê? Justamente para tornar público a aprovação de Deus. As características foram um estrondo do céu, eis o meu filho amado em quem me comprazo, e a manifestação física de que alguma coisa sobrenatural aconteceu com Jesus. O Espírito Santo envolvendo o Senhor Jesus através de uma manifestação visível, como se fosse uma pomba descendo sobre ele. O que é isso? Isso é um selo, isso é uma marca, esse é um momento que é de uma consagração pública, uma demonstração pública da característica divina de Jesus Cristo, e isso é, me desculpe, maravilhoso. A segunda razão para o batismo foi a proclamação pública feita por João Batista. Nós tivemos a primeira feita por Deus, né? A voz audível, todos que estavam ali ouviram, este é o meu filho amado em quem me comprazo, e mais a descida do Espírito Santo, como se fosse uma pomba. E a segunda é a declaração de João Batista, né? A chegada de que ele tinha chegado. E finalmente a chegada de que ele finalmente havia daquilo que ele tinha pregado. O batismo fez com que Jesus se identificasse plenamente com o pecado e o fracasso humanos. Embora ele não tivesse nenhuma dessas características, nem fracasso e nem pecado, ele se tornou nosso substituto. O Jesus é o sacrifício, ele se fez sacrifício por nós. Consegue entender isso aí? Vamos adiante. Nessa cena nós vemos claramente a manifestação da Trindade. No versículo 17, o Pai fala. No 16, que é o versículo anterior, o Espírito Santo desce e repousa sobre o Filho. Aqui, ó, nós temos as três figuras: o Pai falando, o Espírito descendo e o Filho recebendo. Amém? E aí, para que isso? E por que é importante estar trazendo essas coisas nessa sequência? E para que é importante, e por que é importante nós entendermos ou buscarmos ou nos esforçarmos para entender a forma como os autores do Evangelho colocaram umas coisas? Jesus tem a narrativa da sua infância nos episódios dramáticos, né, que é a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, não é isso mesmo? O ensinamento no templo, e aí tem um hiato, tem uma página em branco que diz respeito à sua juventude, né? Dos 13 até os 19, e depois da fase adulta dos 19 até os 29 completos. Aqui começa o 30º ano da existência de Jesus Cristo em vida aqui na Terra, aí ele começa o seu ministério. Porque essa preparação é justamente para demonstrar que é possível ser feita
por nós. Se vem um anjo, resolve todos os problemas do pecado da terra, vem a legião de anjos, extermina com o mal da face da terra, resolve tudo, como é que ficaria o plano da salvação? E a escolha? Nós teríamos isso? Não, de forma alguma. Essa é a preocupação de Deus. E por que os autores são levados a organizar os livros dessa maneira, e como é fabuloso, como é maravilhoso fazer o estudo a partir daí, porque as coisas começam a se encaixar. Jesus, ele não parte para fazer os seus maiores milagres antes de ter sido batizado, e deixa para a gente qual o legado e qual a importância para nós passarmos para os nossos filhos, para os nossos familiares. A importância de sermos batizados e reconhecer a importância do batismo. Como Jesus se submeteu ao batismo humano, sendo o batismo para a remissão de pecados, não os pecados de Jesus Cristo, porque ele não tinha, mas que ele se tornou substituto, ele se tornou sacrifício em nosso lugar. E quando nós batizamos, nós recebemos essa mesma unção. Nós estamos fazendo parte dessa mesma promessa. Nós aceitamos esse sacrifício que ele não começou lá na cruz. Ele começou na história de Jesus Cristo como ser humano, se submetendo, tendo a sua divindade reconhecida publicamente, tanto nos céus quanto na terra, tanto diante dos anjos, das potestades, dos principados, de toda organização celestial, quanto na presença dos homens. João Batista estava ali, era um homem que tinha pregações duras, mas que tinham vários seguidores, e muitas pessoas vinham atrás de João Batista porque entendiam que nele existia uma autoridade comparada à do profeta Elias. É por isso que é comum você ver aí nos debates das escrituras, vou colocar aqui na página inicial, é comum você ver aí o debate nas escrituras de Jesus Cristo, de João Batista sendo confrontado, e as pessoas falam, é o Elias. João Batista é similar a Elias, porque ele estava dotado de uma autoridade que foi instituída por Deus desde o início, desde o seu nascimento. Vocês vão se lembrar quando o pai dele fica mudo. Vocês lembram dessa história? O pai dele fica mudo até o seu nascimento, e é colocado o nome dele de João, ele sem poder escolher. Quem colocou o nome, na verdade, foi Isabel, foi a mãe. Por quê? Porque tem propósito na vida de cada pessoa que é chamada por Deus. Se é assim com João Batista, é assim como conosco também, com cada um de nós, porque nós estamos debaixo da mesma promessa. Nós somos arraigados na verdadeira videira, nós somos ligados, nós somos conectados na videira verdadeira por Jesus Cristo. E por que começar o ministério sendo batizado? Porque existia uma preparação. O batismo é uma das etapas. Precisamos ensinar para os nossos filhos a importância e necessidade de se batizar, mas pelo conhecimento que nos traz o evento do batismo para as nossas vidas. Depois de aceitar o Senhor Jesus como Salvador, o batismo é uma das decisões mais importantes que a gente vai tomar enquanto cristãos, enquanto ligados ao Evangelho. E Jesus Cristo começou dessa maneira e se submeteu a tudo que Deus preparou para ele. A tentação de Jesus vem como uma consequência. A narrativa é famosa, ela é conhecida de todos nós já entendemos, e o Evangelho de Mateus traz essa narrativa no capítulo 4, do verso 1 até o 10, para mostrar essa importância para cada um de nós. Vamos lá. Tanto o Espírito Santo quanto Satanás e os anjos desempenharam algum papel na tentação de Jesus. Nós temos no seminário, nosso seminário teológico uma cadeira que se chama Angelologia e Demonologia. E todos eles são todos da mesma classe, anjos, né? Os demônios também são anjos, e eles ganharam esse título de demônios justamente pela sua queda, pela qualidade de ter caído, de terem se revoltado contra aquele que os criou, contra aquele que os concebeu, que foi o próprio Deus. É essa qualificação. Mas eles são de uma categoria que são celestiais, são seres celestiais, anjos, demônios, entendeu? Porque nós estamos apresentando o reino de Deus. Nessa cadeira, que é de angelologia especialmente, nós temos algumas explicações que vão nos ajudar a enriquecer.
Essa cadeira, essa disciplina, ela já foi apresentada na igreja algumas vezes pelo pastor Valdir. Eu mesmo já me lembro de ter apresentado uma ou duas vezes. No seminário também é matéria obrigatória, mas ali nós temos condições de explicar um pouco mais. Então, logo a gente encerre os evangelhos, nós vamos dar mais uma passada, porque nós estamos lendo aqui com base nos nossos manuais de teologia, nos nossos manuais bíblicos. Já fizemos uma apresentação do material que é utilizado aqui para nos ajudar a enriquecer a nossa escola bíblica dominical. Tá bom? O Espírito Santo guiou Jesus Cristo e os anjos o ajudaram, enquanto Satanás fez repetidas tentativas para desviá-lo de sua missão. Era uma questão do interesse de todo o universo. Daí vê a trama, né, o envolvimento de todos esses seres celestiais e angelicais envolvidos aí. Por quê? Aqui marca aqui nós temos a marcação de determinados pontos, né? Aqui nós temos vitória sobre questões que são importantes, né? Jesus Cristo como homem, se ele fracassa aqui na tentação, se ele aceita exercer a autoridade fora do tempo e do propósito, comprometia o plano que Deus tinha feito para toda a humanidade. Vamos continuar? Estava em jogo o destino de toda a criação. Ficamos pensando por que a tentação de Jesus se seguiu imediatamente ao seu batismo. E aí nós temos abertura para trazer aquele nosso debate. Por que as coisas não foram omitidas ou desprezadas ou desconsideradas? Aqui existem tanto ensinamentos em relação ao propósito, como de exemplos para que nós possamos seguir. Se Jesus Cristo, Filho de Deus, o homem santo, que sabia que não existia possibilidade nenhuma de cometer pecado, ele ainda assim foi tentado, imagina cada um de nós. E essa palavra serve para pastores, para líderes, para ministros, para evangelistas, para as pessoas que estão à frente de departamentos e outros ministérios na igreja, no corpo. Um alerta para cada um de nós. Satanás vai nos tentar o tempo todo. Ele vai conseguir obter vitórias em todas? Não, porque nós vamos estar fortalecidos, alertas, vigilantes. Mas ele vai conseguir algumas vitórias em algumas vezes? Vai. E vocês estão vendo que a humanidade, a nossa história como seres humanos, nós somos permeados por fraquezas, por debilidades. Então é muito comum de nos encontrarmos em um momento e cometermos falhas, apesar de estarmos arraigados na videira verdadeira. Nós temos o livre-arbítrio para escolher aquilo que queremos fazer. E diante desse cenário, algumas vitórias com tentações Satanás vai conseguir. Você crê nessa palavra? Crê. Você crê que ele vai conseguir? Sim. Mas se apegue naquela que é maior, que a misericórdia de Jesus Cristo é a razão de nós não sermos consumidos. Entenderam? É importante nós termos essa visão. E fica para nós o alerta. Se tentou o próprio Cristo, quanto mais nós, né, que somos sombra aí de toda essa coisa, de toda essa magnitude de Jesus Cristo. Então vamos lá. Por que a tentação de Jesus se seguiu imediatamente ao seu batismo? A descida do Espírito Santo sobre Jesus naquela ocasião pode ter envolvido duas coisas que eram novidades na experiência humana de Jesus Cristo. A primeira delas, o poder ilimitado de operar milagres, e a plena restauração do conhecimento que possuía antes da encarnação. Pastor, como é que é esse negócio? O Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo. Veja bem, se a Trindade são três, é o Deus em um só, são três em um, não é isso mesmo? Um único Deus em três pessoas, não é isso mesmo? O Pai, o Filho, o Espírito, todos da mesma essência. Para que batismo de um que já é da mesma essência? Vejam bem, Jesus veio como homem, nasceu da forma humana, gerado pelo Espírito Santo, mas passou por todo o processo de gestação, aguardou os meses necessários para o seu desenvolvimento físico, nasceu através do parto normal da época, cresceu como criança, passou a alimentação de Jesus Cristo, não era nada sobrenatural, era o mesmo que se servia para os seus irmãos dentro da sua própria casa.
as mesmas coisas e necessitava, como forma de início do seu ministério, do seu batismo pelas águas, da manifestação do Espírito Santo e receber e restaurar todo o conhecimento que ele tinha antes de ser encarnado e a possibilidade de receber o poder ilimitado para operar os milagres que ele operou. Nos tempos idos da eternidade, Jesus sabia que viria ao mundo a fim de sofrer como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Isso foi restaurado depois da descida do Espírito Santo, como se abrisse os olhos. A marca importante do batismo é justamente essa. E por que nós estamos falando isso agora, na página que a gente abriu, a tentação de Jesus Cristo? Jesus veio por meio de um berço. Devemos supor que, como bebê, Jesus sabia tanto quanto soubera antes de assumir as suas limitações? É uma pergunta. Será que Jesus, como bebê, ele tinha capacidade cognitiva, de raciocínio e tudo? Vocês já viram um bebê operando milagres, fazendo coisas sobrenaturais? Um bebê com poucos meses, com poucos dias? Não, porque era a sua condição humana. Outra pergunta que vai aqui. Não seria mais natural pensar que seu conhecimento anterior à encarnação veio a ele gradativamente? Esse paulatinamente é como se fosse a conta-gotas, em pequenas doses, à medida que ele ia crescendo, de lado a lado com a sua educação humana, naqueles mesmos momentos em que a tradição oral ia sendo passada para Jesus Cristo, os costumes diante do templo, como se comportar dentro da sua casa, as tarefas que precisavam ser feitas, o ofício de carpinteiro, né, de marceneiro, de lidar com as ferramentas, de se cuidar. À medida que ele ia passando, ele ia recebendo as doses da unção do Espírito para finalmente ser selado com o Espírito Santo logo ali no batismo. Qual que vocês acham que é mais possível de ter acontecido na história de Jesus? Essa gradatividade, essa forma paulatina de vir recebendo, como se fosse doses de conta-gotas à medida que ele ia crescendo, ou já recebia o pacote como quando era com o bebê, já pronto e guardou tudo para fazer depois dos 30 anos de idade? O que vocês entendem que é o mais plausível e mais viável? Eu fico com a primeira corrente. Evidentemente, você tem o direito de pensar e até trazer alternativas às duas proposições que foram colocadas aqui nessa manhã, não é isso mesmo? Então vamos lá, continuando aqui. Naturalmente, sua mãe havia contado para ele as circunstâncias do seu nascimento e, portanto, Jesus sabia que ele era o Filho de Deus e que ele era o Messias e que estava programado. E nos ensinos dos profetas, dos ancestrais, seguramente o ensino do Antigo Testamento, e em especial por Jesus Cristo receber o título de mestre, não pelos milagres que ele operava, mas por ter o conhecimento da palavra, ele sabia e tinha escrito, tinha lido e se encontrava num contexto de ver, olha, o salmista está falando da minha pessoa, o profeta Elias está falando da minha pessoa, o profeta Isaías, Jeremias estão falando da minha pessoa, estão falando de mim, a respeito do meu ministério. Então é dessa maneira que vai acontecer. Então, até mesmo possível que ele e sua mãe tivessem conversado sobre como ele realizaria sua obra como Messias do mundo. E o que dá aso para a gente aqui? Tem um diálogo público de Jesus e Maria, em que Maria fala, é Jesus que vai resolver isso lá nas bodas de Caná na Galileia. E Jesus pega e fala, gente, o que é que eu tenho aí com a minha mãe? Ô mãe, que história é essa aí? Não, o que ele falar, vocês fazem. E aí começaram a trazer as talhas, seriam os tambores, né, as bombonas, os galões, né, de hoje, no nosso dia, para promover o seu milagre. Quando, porém, o Espírito Santo desceu sobre ele sem medida no batismo, então voltaram à sua memória de modo integral e claro, pela primeira vez depois de ter se tornado um ser humano, algumas coisas que ele soubera antes, e entre elas estavam a cruz como meio pela qual se cumpriria a sua missão. Nós vamos entender
que ao longo dos ensinamentos de Jesus, as oportunidades em que ele falou isso com seus discípulos, não foi no momento em que ele começou o ministério. O início do ministério é anunciando o reino de Deus, as beatitudes ou bem-aventuranças, é mostrando, falando sobre as parábolas. Quando finalmente chega nas últimas semanas de vida, ou seja, depois de mais de 2 anos e meio de ministério, aí ele começa a falar a respeito da sua missão. É lícito que o Filho do Homem seja crucificado. Nós vamos encontrar isso, e os próprios discípulos não conseguiam entender esse momento. Mas Jesus Cristo foi recebendo aos poucos, foi tendo conhecimento aos poucos, e no final, aí sim, que ele vem e declara publicamente o seu ministério. Então vamos continuar. Então qual foi a natureza da tentação? Talvez tenha incluído as tentações comuns dos homens na luta pelo pão e no desejo de fama e de poder. Certamente havia muito mais do que isso. Jesus era grande demais para imaginarmos que semelhantes motivos tivessem muita influência sobre ele. Devemos crer que ele já sabia que a sua missão era salvar o mundo. E a pergunta era: como cumprir essa missão? E aí vem um questionamento, né? A necessidade, dá licença mais um minutinho. A necessidade que Jesus tinha, qual que era a maneira de cumprir essa missão, de forma que a humanidade fosse impactada e que o sobrenatural fosse um sobrenatural aceitável. Vocês vão se lembrar que Moisés, certa vez, pede para ver a face de Deus e Deus fala para ele: se você ver a minha face, você vai o quê? Vai perecer, você vai morrer, porque você não aguenta. Porque a glória, o peso da glória de Deus, ela não pode coexistir com a humanidade pecadora ou pecaminosa. Mesmo que nós estejamos em santidade, a nossa carne ela é banhada de atmosfera pecaminosa. Então Deus falou dessa maneira, pôs dessa maneira para Moisés, e nós colocamos também dessa forma aqui no nosso ensinamento. Como que ele vai fazer essa missão? Trazendo o sobrenatural, mas não sobrenatural de maneira que fosse trazer escândalo e ia mostrar que era basicamente impossível seguir. Esse próprio questionamento, os discípulos falam: então quem poderá se salvar? E aí Jesus vem e declara, né? Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas como envolver o povo em um projeto que era apresentar o sobrenatural, e o reino de Deus é sobrenatural, sem espantar as pessoas, trazendo um padrão de santidade alto demais para a humanidade. É exatamente isso que Jesus vem demonstrar aqui nesse contexto, nessa altura do Evangelho. Vamos fazer a leitura? Mediante o emprego de poderes miraculosos que Jesus tinha acabado de receber e que ninguém conhecia antes, né? Nós temos relatos na Bíblia de ressurreição de mortos? Temos. O profeta Elias ressuscitou, Eliseu ressuscitou, Eliseu multiplicou pães. Moisés fez, através de Moisés, as 10 pragas, mais as codornizes e o maná lá no deserto e tudo. Mas nessa escala pessoal ali de tratar individualmente cada pessoa, foi Jesus que inaugurou, né? Jesus ali com esses poderes, ele demonstrou, em especial quando ele repreende o mar, né? As ondas do mar se acalmam, repreende a tempestade, quando ele flutua sobre as águas, né? E os seus discípulos começam a achar, ele mostrou que ele possuía domínio sobre essas coisas. Possuía não, que ele possui domínio sobre essas coisas. Ele demonstrou isso, portanto, o poder para fazer qualquer coisa, inclusive exterminar com o pecado da humanidade, num estalar de dedos, num piscar de olhos, ou de uma maneira mais rápida que você puder imaginar. Só que tem um problema, né? Aqui ele poderia se tornar governante do mundo inteiro, alimentar toda a raça humana sem ninguém precisar trabalhar e dominar a favor dessas pessoas, né, do mundo inteiro, todas as forças normais da natureza. E, portanto, ele poderia ter obrigado por forças as pessoas fazerem a vontade dele. Ele poderia fazer, mas Jesus tinha um plano. E ele seguiu
esse plano até o seu final. Como é que isso se deu? Ele poderia obrigar. E essa foi a sugestão de Satanás. Já que você é o filho de Deus, faz isso. Já que você é o filho de Deus, faz aquilo. Se você é mesmo filho de Deus, faz essas pedras se transformar em pão, se joga daqui de cima, que os anjos vão se guardar. Em todas elas, Jesus deu a resposta bíblica para ele. Ele não trouxe nenhuma novidade em relação àquilo que se deve praticar no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Ele simplesmente trouxe a interpretação correta. E o apóstolo Paulo fala as mesmas coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não é verdade? O próprio apóstolo Paulo ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele continua dizendo: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. E o que Jesus ensinou? Exatamente isso. Nem tudo é conveniente. A missão de Jesus, porém, era transformar o coração das pessoas e não as obrigar a obedecer. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, a arma que ele usou para derrotar Satanás foi a mesma que todos os cristãos têm à sua disposição. Os evangelhos não nos contam em que forma o diabo apareceu a Jesus. Jesus, porém, reconheceu, sem sombra de dúvidas, sem erro qualquer, inequivocamente, que as sugestões provinham de Satanás, que estava ali determinado a frustrar a missão de Jesus Cristo. A repreensão severa que Jesus faz a Satanás reflete outra repreensão feita posteriormente ao mesmo Satanás, quando este, por intermédio de Pedro, tentou dissuadir Jesus de ir até a cruz. Então, naquele momento, Jesus não estava falando para Pedro, mas estava falando para Satanás, que estava usando de um desconhecimento, uma debilidade, uma fraqueza de Pedro para narrar aquilo. Porque, ao mesmo tempo em que Pedro dá a demonstração de que estava cheio da presença do Espírito Santo, e Jesus fala com ele: quem te revelou isso, Pedro? Foi o Espírito Santo, que de você mesmo você não poderia dizer. Pouco instante depois, Deus o repreende, dizendo: arreda Satanás. Mas ele não estava repreendendo Pedro, arreda Pedro, ele estava repreendendo justamente Satanás. E como eu disse para vocês, a aplicação prática é: se Satanás tentou Jesus por 3 vezes e depois mais vezes ao longo de sua caminhada, por que nós estaríamos isentos dessa mesma tentação? Então vamos lá. Acredita-se que o lugar em que Jesus foi tentado ficava nas elevações desérticas da região montanhosa que dá vistas para Jericó. E como que Jesus venceu? Jejuando por 40 dias, está lá no 4, verso 2. Moisés jejuou por 40 dias no Monte Sinai, quando foram dados os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 34, 28. Elias jejuou durante 40 dias a caminho do mesmo monte. Moisés representava a lei e o Elias representa os profetas. Jesus era o Messias apontado pela lei e pelos profetas. Aqui está escrito que Jesus era, é isso mesmo? Ele ainda é o Messias. Ele é o escolhido de Deus. Então vamos lá. Do alto do monte onde jejuava, Jesus podia ver, ao olhar para o leste, do outro lado do Jordão, as cordilheiras de Nebo, de onde séculos antes Moisés e Elias tinham subido ao céu. Cerca de quase 3 anos depois dessa confrontação com Satanás, os mesmos 3, Moisés, Elias e Jesus, tiveram um encontro em meio às glórias da transfiguração no Monte Hermon, cerca de 160 quilômetros ao norte. Primeiramente companheiros no sofrimento e depois companheiro na glória. E depois da tentação de Jesus, ele voltou para o Jordão, aonde o João estava batizando, e assim nós encerramos hoje. O tema ainda é um tema muito longo, né? Existem ainda muitas coisas para serem debatidas, mas já deu aqui, ó, já até passou um pouquinho do nosso horário. A nossa ideia é fazer 1 hora de escola bíblica, está dando 1h05 aqui. Então fica dessa forma, nós vamos encerrar aqui e continuamos na semana que vem com o Evangelho de Mateus. Voltando a lembrar,
Hoje ainda, daqui a pouquinho, culto às 10 horas, culto presencial. Você que pode, venha. E à noite, às 18 horas, o culto presencial, o culto da noite, vai ser uma bênção e nós esperamos por todos vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês e até o domingo que vem.